Bom dia! Começando a nossa aula de número 147. Essa semana nós estamos estudando aqui juntas sobre como que a gente faz para cuidar, para curar um coração cansado. Ontem a gente viu os sintomas desse coração e hoje a gente vai estudar sobre um dos principais inimigos do nosso coração, que é a preocupação. Hoje, nessa aula aqui, você vai sair dessa aula entendendo como que você faz para vencer a preocupação. Você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim se você está me vendo e me ouvindo bem. Hoje, infelizmente, a gente tem uma trilha musical diferente aqui, né? Os vizinhos estão em obra, mas glória a Deus, vamos seguir do mesmo jeito. Vou fazer o possível para você conseguir me ouvir bem, tá? Fala aí para mim se está dando tudo certo. E você que está vendo essa aula aqui gravada, está vendo o replay, por favor, faz duas coisas. Na verdade, três. Se inscreve, tá? Aqui no nosso canal do YouTube. Curte esse vídeo, sabe aquele likezinho? É muito importante quando você dá para o nosso vídeo aparecer mais vezes para outras pessoas. E também, se você puder, pega o link desse vídeo, que é uma setinha que tem aqui embaixo, e compartilha, manda no grupo do WhatsApp, manda para suas amigas, tá bom? Você que está aqui ao vivo comigo, como que você faz para compartilhar essa live? Tem um símbolozinho aqui embaixo, no formato de um avião. Você vai clicar e chamar suas amigas para cá, tá bom? Então, olha só, hoje o nosso tema, tá? Vai ser sobre como vencer a preocupação. E antes de a gente entrar no tema, eu gosto sempre de dar as boas-vindas para as nossas alunas novatas. Por favor, fala pra mim se você é aluna novata, tá? Ou se você é veterana. E se você for veterana, coloca assim, eu sou Rio. Já expliquei ontem sobre o que significa ser Rio. Hoje eu dou uma pinceladinha caso você seja novata aqui pra você entender, tá bom? Escreve aí, novata ou eu sou Rio. Deixa eu ver quem tá aqui. Bom dia, Fábia, Bruna, Adriana, Darlene. Ó, Maiane, eu acho que é Maiane, isso, é novata, seja bem-vinda. Lu Ferreira também é novata. Oi, Gisele. Bom dia, Tereza. Bom dia, Vanessa. Ó, Vanessa também novata. Claudinha, ó, veterana já colocou aqui, eu sou um Rio. Isso mesmo, Claudinha. Bora, fala aí pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? Bom dia, Raíssa. Bom dia, Johanna. Um beijo pra tu, um beijo pra Jai. Beijo pra Neidinha, pras meninas aí da fábrica. Ó, tem mais gente. Paty é novata. Fátima também. Raíssa. Quem não é novata, coloca aí que é Rio. Vou já explicar o que é esse negócio. Amada do Pai, novata. Paola, novata. Então, olha só. Deixa eu pausar aqui a música. Você que tá aqui pela primeira vez, vou começar te explicando o que é esse negócio de Rio. Pri, eu não sou do Rio, não. Eu sou de outro estado. Escuta, ser uma aluna Rio não é sobre o estado do Brasil que você mora, mas é sobre como que é o seu coração. Como assim, Pri? O seu coração, ele pode ser uma represa, tá? Um coração que retém aquilo que recebe, ou você pode ser como um rio, que você entende que você não é a fonte. Então, o trabalho do rio é o quê? Correr, né? Descer ladeira abaixo, correr água abaixo. E o rio, ele vai compartilhando, ele vai alimentando a outras pessoas com aquilo que ele recebe. Então, aqui, a gente tem dois tipos de alunas. Normalmente, a aluna represa, elas não costumam aparecer muito por aqui, mas quando elas aparecem, a gente trata com muito amor, com muito carinho, e aí elas vão aprendendo a ser um rio. Pri, o que é ser uma aluna represa? É você que não é generosa, que não compartilha as coisas e que por você estar com seu coração aí cheio, sem compartilhar, e às vezes é cheio de entulho, como a gente viu na aula de ontem, tá? Isso faz você ser uma represa, você não compartilha. E aí você fica lotada, cheia de si mesma e não consegue receber mais, nem da parte de Deus, nem de outras pessoas. Ou se você é o contrário, você pode ser uma aluna Rio, que você é o quê? Daquelas que compartilham, que quando vê um versículo legal, manda para sua amiga, que ora pela sua família, que é generosa em contribuir com o reino de Deus, em servir outras pessoas, generosa no seu lar, generosa com você mesma, tá bom? Então, você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O meu intuito aqui com as nossas aulas, que a gente tem semanalmente, tá? Aqui no Instagram, o meu intuito é treinar você para ser uma mulher generosa.
treinar você para ser uma mulher cada vez mais sábia. Por quê? Porque no reino de Deus existe um princípio. Para você receber mais, você tem que dar. Para você ter mais de Deus, você tem que aprender a compartilhar, a entregar, tá? Então, eu tô aqui para treinar você para ser uma mulher generosa. E aí, gente, toda semana a gente tem temas que nós estudamos aqui no Instagram. A gente tem, vamos lá, a gente tem níveis de estudo. O primeiro nível é esse aqui que você está comigo, que são as aulas gratuitas, tá? Você... Como que eu faço para acessar as aulas gratuitas? Você assiste comigo, ao vivo aqui no Insta. Mais tarde tem replay no YouTube, fica a dica, lá tá cheio de aula. Que você pode ir assistindo, já pode ir estudando comigo. Já começa a ter mudança real na sua vida, tá? Próximo nível é você entrar em um dos nossos cursos avançados. A gente tem mapa do tempo, temos mapa da fonte, inclusive, terça-feira, hoje é dia de mentoria exclusiva, com as alunas do Mapa da Fonte que estão lá aprendendo comigo sobre como ler, entender e aplicar a palavra de Deus, tá? Você que é aluna do Mapa, já lembra aí que hoje à noite, 19 horas, a gente tem encontro, tá? E então, a gente tem curso avançado, tem mentoria, tem outras oportunidades que você que quer avançar nos seus estudos e que quer me ter como sua mentora, você pode entrar também nesses cursos, tá bom? Apresentações devidamente feitas. Ó, Camila já colocou aí. Estaremos juntos às 19. Exatamente, ó. A aluna do Mapa do Tempo, como a Raíssa, a nossa mentoria, vai ser na quinta-feira, às 10 horas da manhã, tá bom? No Zoom, link fechado para quem é aluna do Mapa do Tempo, ok? Bora lá. Ó, você tem que pegar aí a sua Bíblia para você acompanhar a aula de hoje. E pega também o seu caderninho para você fazer as anotações para a aula de hoje. Tema da aula de hoje, você que é como eu, que ama anotar as coisas, que tem um caderninho. Eu sei que tem aluna aqui que tem caderninho só para anotar os estudos, anotar as nossas aulas. E eu fico muito feliz de poder estudar a Bíblia com vocês, tá? Tema da aula de hoje é a aula de número 147. Hoje a gente vai pensar sobre como que a gente faz para vencer as preocupações. Quem aí tem problema com preocupação? Quem tem uma preocupação, um negócio que fica martelando no seu juízo, tentando roubar a sua paz? Quem enfrenta problema com preocupação? Só a primeira que é levantar a mão. Coloca aí para mim nos comentários, tá? Eu sim, eu não, para eu saber. Se sou só eu ou se mais alguém aqui tem preocupação. Ó, Claudinha já disse, eu tenho. Jéssica também, Lid. Minha gente, né? Basta saber que todo mundo tem boleto, todo mundo tem conta para pagar, tem casa para organizar. Então, existem muitas preocupações na nossa vida. E aí, ontem a gente começou a estudar sobre como que a gente faz para cuidar de um coração cansado. Pri, qual é o problema da preocupação? É que quando ela vem em demasia, quando ela vem em grande quantidade, quando ela ocupa todo o nosso coração, ela vira um entulho, tá? Então, qual é o problema que tá aí deixando hoje o seu coração inquieto? Antes da gente continuar a aula, eu quero lembrar para você do que nós vimos ontem. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu declaro, em nome de Jesus, que aquele problema que tem roubado a paz do seu coração, que tem deixado você inquieta, que tem deixado você angustiada, eu declaro, em nome de Jesus, que o próprio Senhor vai vir na sua vida e vai te dar a solução. Primeiro, para que você aprenda que não vem pelas suas mãos, mas que é pela mão de Deus, tá bom? Você aí que recebeu, presta atenção que aqui, ó, tô o tempo todo liberando palavra na sua vida. Vai colocando aí um amém, coloca o símbolo do foguinho, sempre que algo falar aí no seu coração, tá bom? Deus, ele não quer que nós andemos preocupadas e inquietas. E hoje você vai entender qual é o problema de deixar a preocupação dominar o nosso coração. Pri, quer dizer que eu não vou ter problema? Não. Quer dizer que no meio do problema eu vou saber a quem é que eu vou procurar. Como Davi, eu vou poder dizer, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele é o meu pastor. E por isso, porque ele é o meu Deus, nada me faltará.
Você vai aprender a andar não pelo que você vê, né? O que a gente vê? A gente vê boleto, vê conta, vê problema, vê uma pessoa cobrando de um lado, uma pessoa dizendo que você tem que ser de um jeito, tem que ser do outro. E aí a gente não pode andar pelo que vê. Nós precisamos andar por fé, tá bom? Então, na Bíblia, a gente tem a história de duas irmãs e tem um conselho valioso que Jesus dá para essas irmãs. Se você está acompanhando a leitura dessa semana, eu deixei um post com todos os textos que nós vamos pensar juntas, ler essa semana. A leitura de hoje está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Quem é aluna veterana aqui, quem é aluna que acompanha há mais tempo, né? Lembra que a gente já falou sobre essas duas irmãs. Nós já lemos, inclusive, um livro juntas aqui, nas nossas lives ao vivo, sobre essas duas irmãs. Quem aí sabe quais são as duas irmãs que a gente vai estudar hoje? Coloca aí nos comentários. Ó, vontade de jogar tudo pro alto. Isso é o que acontece quando seu coração tá cansado. Quando você tá sobrecarregada, tá? O seu coração, ele fica cansado, ele fica sobrecarregado. E aí você tem vontade de sair correndo, jogar tudo pra cima. E entre outras coisas, chutar o balde, como o povo fala, tá? Ó, Camila e Fabi já acertaram. Marta e Maria. Exatamente, tá? Só pra gente lembrar, Marta e Maria, elas eram amigas de Jesus. Nesse texto aqui que a gente vai ler, percebe-se que Jesus já tinha o hábito de frequentar a casa delas, tá? Outra coisa, elas eram irmãs de Lázaro. E aí eu quero que você preste atenção antes da gente começar. Lucas, ele diz, e Lucas, gente, ele é o mais detalhista de todos os evangelhos. Por quê? Lucas, ele era médico. Ele tinha um olhar preciso, um olhar assim, como é que eu posso dizer? Para os detalhes. E aí Lucas, ele escreveu o evangelho, escreveu o livro de Atos para Teófilo, para explicar para Teófilo, tá? Qual era a procedência de Jesus, o que era o evangelho, explicar nos detalhes. Então Lucas, ele não deixa as coisas em aberto, ele é super detalhista. E aí Lucas, ele diz o seguinte, Lucas 10, tá? Versículo 38. Quando eles seguiam viagem, ou seja, Jesus e os discípulos que andavam com ele, Jesus entrou em uma aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Gente, o que é que dá para perceber aqui por esse primeiro versículo, tá? Quem é minha aluna lá do Mapa da Fonte sabe que num versículo só a gente tem vários detalhes. A primeira coisa aqui é que se a casa era a casa de Marta, provavelmente ela era a irmã mais velha. E isso significa que os pais dele já haviam falecido. Por quê? Porque nessa casa moravam Marta, Maria e Lázaro. Então, por que não diz a casa de Lázaro? Porque provavelmente Lázaro não era o irmão mais velho. Então Marta, como boa dona de casa, como uma mulher hospitaleira, tá? Ela vai receber Jesus na casa dela. Imagina aí comigo se fosse eu e você recebendo Jesus na nossa casa. Fisicamente, corporalmente. Você ia correr, né? Nós iríamos correr para limpar a casa, fazer faxina de cima a baixo, tirar a teia de aranha, levantar todos os móveis, olhar se estava tudo ok. Imagina, Marta, ela não estava recebendo Jesus sem saber quem ele era. Ela sabia que ele era o Messias, o Filho de Deus. E aí, né, diz no versículo 38 que ela hospedou Jesus na sua casa. E aí continua. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Então Maria, ela é apresentada aqui no segundo versículo e com certeza Maria era uma irmã mais nova. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Na cultura daquele lugar, naquela época, na cultura de Jesus, mulher não ficava nem ouvindo a conversa dos homens. Que dirá sentada aos pés de Jesus estudando. Essa oportunidade que eu e você nós temos hoje de pegar a nossa Bíblia, de ler, de estudar, de se quiser entrar na faculdade de teologia, ter acesso aos principais mestres, aos principais livros. Isso não era possível naquela cultura. Então Maria, ela estava ali quebrando um padrão,
porque ela decidiu sentar aos pés de Jesus. Quem está entendendo e está acompanhando, coloca aí o símbolo do foguinho. Ok? Bota aí o símbolo do foguinho. Versículo 40. Aí entra a gente, tá? Muito parecida com a Marta. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Jesus estava na casa de Marta, só que Marta, como uma boa dona de casa, como uma mulher que seguia a cultura, o padrão da sua época, ela entendia que o padrão, o que era requerido dela, o que era exigido dela, de acordo com a cultura, era o quê? Correr de um lado para o outro. E aí, quando a gente traz para a nossa realidade, qual é a cultura de hoje? A cultura de hoje, ela é uma cultura que menospreza se você for uma dona de casa. Ela diz, nossa, fulaninha é empresária, fulaninha tá estudando para isso, fulaninha trabalha naquilo, e tu, mulher, o que é que tu é? Quantas vezes, por você ser gestora do lar, eu sigo uma moça que ela fala assim, ser CEO do lar, né? As pessoas menosprezam você porque você é uma dona de casa. E isso é o quê? Um padrão da cultura. A cultura vigente que diz o quê? Que mulher precisa ser independente, mulher não precisa de homem, que a mulher ela tem que ser empoderada, ela tem que viver de acordo com as regras do mundo, que ela tem que exibir o corpo dela porque agora ela é tecnicamente livre, e isso na verdade não é liberdade. Uma cultura que expõe o corpo das nossas filhas ou o nosso próprio corpo, né? Que diz assim, você tem que se mostrar mais, você tem que valorizar mais. Uma cultura que valoriza o externo e que menospreza todo tipo de coisa que você faz para cuidar do seu coração. E qual é o resultado que a gente vê hoje? Academia lotada, centro de estética lotado, né? As mulheres tentando ficar cada vez mais bonitas e cada vez mais tendo problemas espirituais e emocionais. Porque o padrão da nossa cultura, a nossa cultura de hoje a mulher, ela deixou de ser um objeto, né, como eles falam, deixou de estar ali naquela cultura machista, mas agora ela é escrava dela mesma. Porque, a mulher tem que isso, tem que aquilo. Pri, você é contra a mulher ir na academia? Você é contra a mulher trabalhar fora de casa? Nada disso, gente. O que eu tô falando aqui é de equilíbrio, tá? Eu tô vendo que vocês estão me entendendo, vocês estão colocando aí o símbolo do foguinho. Então, Marta, assim como nós, ela se agitava de um lado para outro, ocupada com muitas coisas, tentando atender o padrão daquilo que ela recebeu. E aí existe outra coisa, tá? Além do padrão da sociedade, né? Pri, como é que esse padrão ele entra na minha vida? Os outdoors que a gente vê, as propagandas, novela, seriado, filme, televisão, internet, tá? Você diz assim, Pri, mas eu nem assisto novela, mas tá como agarrada num celular, no feed do Instagram, olhando coisas que vão treinando o nosso olhar. Eu tava vendo uma pessoa que fala sobre simbologia, que fala sobre estética, ele diz assim, o nosso olhar, sabe, o seu caráter, ele é formado por aquilo que você vê e por aquilo que você ouve. Mesmo que você não concorde, se os seus olhos estão olhando para um tipo de mulher que está expondo o corpo, que está correndo de um lado para o outro, tá? Que, né, como o povo diz agora, quem for aqui da área do marketing vai entender melhor. Você tem que estar com a taça na mão, vestida de terno. Umas coisas assim, gente, que não tem muito parâmetro, tá? E que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Isso você pode não concordar, mas de tanto você ver, vai alimentando o seu subconsciente, tá? E se você não conseguir ter esse discernimento, você vai se moldando à cultura, ao padrão do mundo, tá? A Ju colocou, hoje em dia servir em casa é errado, mas se for para servir ao patrão da empresa, tá tudo certo. Gente, olha a inversão de valores. Então, eu sou tranquila em falar isso com vocês, porque eu já fui uma pessoa que só valorizava a minha carreira. O diploma que eu tinha, a empresa em que eu tinha um cargo, um status, um salário. Só que, gente, quem olhava para fora, olhava assim, nossa, que coisa linda. Ela trabalha, ela tá lá naquela empresa, tá gerindo, tá ganhando bem, tá morando bem. Olha que coisa fofa. Mas ninguém via o por trás. Por trás significava o quê?
trabalhar de 10 a 12 horas por dia, não ver o meu filho direito, porque eu saía de casa já para deixar ele na escola. Chegava em casa, às vezes o menino já estava dormindo, porque eu ficava fazendo hora extra por cima de hora extra. Não via o dano à saúde física, à saúde emocional, as minhas desculpas de falta de tempo para buscar a Deus. Então, às vezes, você corre para se moldar ao padrão do mundo, mas quando você vai ver, isso só traz vazio, tá? E aí, a Marta tava lá, se adequando ao padrão, né? Porque, gente, você vai receber uma pessoa na sua casa, o padrão daquela época era uma mulher que preparava tudo, que servia tudo, e Marta, ela, na ideia dela, do entendimento dela, ela estava certa. Ela estava servindo ao Rei dos Reis e aos discípulos que andavam com ele. Só que aí, qual é o problema quando você tá muito ocupada e muito inquieta com muitas coisas? Tá na continuação do versículo 40. Então a Marta se aproximou de Jesus e disse: Ei, Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Gente, se a gente for pensar bem, olha como a Marta, ela tinha um pouco, né, de razão, tá? Imagina, você tá lá, correndo, buscando de um lado pro outro, tentando servir. Quando você olha, tá lá a Maria sentada, né? Você diz assim, não é possível. No meio desse caos, eu correndo para dar conta de entregar a comida para um monte de gente, Maria sentada, olhando para a cara de Jesus sem me ajudar em nada. Quando a gente está inquieta, quando a preocupação ela invade o nosso coração, a gente vai ficando chateada com quem não está no mesmo ritmo que a gente. A gente se torna aquela pessoa que acha ruim quando alguém do nosso lado quebra o padrão. Eu vou já explicar mais sobre essa irritação de Marta, tá? E aí, presta atenção na resposta de Jesus, tá? No versículo 41 e no versículo 42. Mas o Senhor respondeu. Jesus, no lugar de dizer, ei Marta, você tem razão, tá? Ei Marta, é isso mesmo, Maria tá errada em estar aqui. Jesus, ele olhou para o coração de Marta. Ele viu que a reclamação, que a murmuração de Marta com relação a Maria estava nascendo de um coração machucado pelas preocupações. Ele diz, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E aí ele diz, mas apenas uma é necessária. Então, a gente está o quê? Rodando feito barata tonta, atrás de um monte de coisa, sendo que o nosso coração só precisa de um foco, né? O que Jesus ele diz? Ei, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas vão se organizar. É exatamente como a Josi colocou aqui, ó. Quando a gente está inquieta, nós não percebemos a presença de Jesus. E aí Jesus diz, ó Marta, versículo 42, você está inquieta, você está preocupada. Aí no 42, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não será tirada. Jesus, ele mora no nosso coração, mas as nossas preocupações e as nossas ocupações estão nos afastando da presença de Deus. Então eu, Pri, nessa época que eu trabalhava muito, eu dizia, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo, eu estou muito cansada, Jesus vai me entender. Nossa, não é possível, Jesus está vendo a rotina que eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu sirvo na igreja. Tá ótimo, né? Jesus, ele tá observando tudo que eu faço. Não é possível que ele queira mais. Agora, gente, presta atenção. Jesus, ele não quer um servo. A Bíblia diz, Jesus, ele diz assim, olha, eis que eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos, tá? Então, Jesus, ele não quer a gente só como aquela formiguinha trabalhadora, ativista, correndo de um lado para o outro. Jesus, ele quer que a gente faça coisas com ele e não simplesmente para ele, tá? E aí, Jesus, ele não disse que Marta não devia trabalhar. O que Jesus estava falando ali para Marta é, ei Marta, você precisa alinhar o seu coração.
Você precisa ajustar as suas prioridades, tá? Quando nós ocupamos demais a nossa rotina, ela não tem espaço para Deus. E aí a gente sofre da síndrome, né? Do eu tenho que fazer almoço, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que bater meta na empresa, eu tenho que ficar bonita, eu tenho que ficar magra. A gente corre atrás de um monte de tem que. Por quê? Porque um coração desalinhado, ele vai procurar se saciar, ele vai procurar matar a fome, a sede dele em outras coisas, tá? E aí, o que acontece com a nossa mente quando, né, o nosso coração tá ferido? Presta atenção se isso aqui já aconteceu na sua vida. É exatamente o que acontecia na minha, tá? Primeira coisa, o engano vem porque é o padrão, a cultura do mundo diz, né? Eu sou aquilo que eu faço. Então, se eu não faço, eu não sirvo para nada, eu não valho nada, tá? E a grande questão não é que você vai ficar parada sem fazer, mas é que a sua identidade não pode estar baseada no que você faz, ok? Então, presta atenção. Digamos que eu tô aqui muito ocupada, correndo de um lado para o outro, fazendo um monte de coisas, e aí, de repente, eu fico dodói, eu fico doente, né? O que acontece? Acontece muito com mãe de primeira viagem, assim que tem um filho. Ela é muito ocupada, ela tá correndo de um lado pro outro, correndo. Quando o neném nasce, ela tem o quê? Uma licença maternidade. Ela para tudo na vida dela para cuidar daquele bebê. E se você era uma mãe, tá? Que uma pessoa, uma mulher, que a sua identidade estava baseada no fazer, quando você fica dentro da sua casa, cuidando do seu filho, você sente o quê? Um nada. Não, eu não sou nada, eu não estou produzindo nada. Só que, na verdade, você está na principal missão da sua vida, que é manter outra pessoa viva, que é dar de comer, trocar, dar banho, manter uma criança, um bebê vivo. Isso, gente, dá muito trabalho, tá? Então, ó, exatamente, para o mundo você é aquilo que você produz. E na palavra de Deus, essa não é a nossa identidade. E aí, vamos lá. Eu sou, olha a rota da destruição. Anota aí. Eu sou aquilo que eu faço. Então, se eu sou aquilo que eu faço, para eu ser mais valorizada, eu preciso fazer mais. Eu vou servir mais na minha igreja e não tem problema servir. O problema está na intenção. Eu vou bater mais meta no trabalho, eu vou ficar mais horas, eu vou chegar no cargo mais alto, eu vou ter mais diploma. E aí você vai atrás do fazer, tá? O que acontece? A ansiedade, a preocupação entra no nosso coração. Por quê? O foco do seu coração não está em Deus. A sua identidade, ela tá o quê? Distorcida, quebrada. Você foca em correr atrás de fazer mais. E fazer muito sem ter Deus no centro do nosso coração traz pra gente inquietação e ocupação. Depois você fica injustiçada quando as outras pessoas não te ajudam ou quando você não é valorizada. Vamos ver aqui, pesquisa, né, do Ibope da Pri. Quem é mãe já repetiu essa frase? Quando eu for embora dessa casa, vocês vão ver como é o que é viver sem uma mãe. Nessa casa ninguém me valoriza. Só eu faço. Só eu isso, só eu aquilo outro. Normalmente, a gente fica zangada, tá? Porque tá fazendo aquilo que Deus disse pra gente fazer. E as outras pessoas não estão... A gente acha assim, ninguém tá vendo, ninguém tá valorizando. E, na verdade, isso acontece por quê? Porque a gente não está fazendo pra glória de Deus. A gente não está se movendo para agradar a Deus. Porque se você se move para agradar a Deus, ainda que o seu marido não veja, ainda que os seus filhos não enxerguem, você olha para o céu e você lembra, Deus está me vendo. Para Deus, essa sementinha aqui foi plantada. Então, quando você alinha, tá? Eu vou sumir, não é não? Então, gente, toda mãe fala isso. Ou você já falou, ou você está falando agora, ou você vai falar amanhã. Se você é mãe, se você é dona de casa, faz parte do pacote, né? A gente fala isso. Mas esse desejo, essa valorização, esse reconhecimento, ele vem porque nós desejamos ser vistas. E Pri, tá errado eu desejar ser valorizada? Não. O nosso erro é colocar a expectativa no marido, no filho.
Quem tem que ver o que a gente faz, quem tem que receber o nosso serviço é Deus. E em Deus nós não somos invisíveis. Ele vê você trancada aí na sua casa, né? Quando ninguém mais vê, quando você acha assim, tô aqui servindo e ninguém tá vendo. Porque às vezes o que a cultura diz? Ei, você que tá trancada aí na sua casa, você que, né, tá aí só cuidando, ainda dizem assim, só cuidando de filho, isso não significa nada, isso não está produzindo um legado, isso não está produzindo fruto, isso é uma mentira. O maior legado que nós podemos deixar é o cuidado, o ensino dos nossos filhos. Então você não é uma pessoa invisível, Deus te vê. Só que o que acontece? Eu aprendi isso lendo o livro Invisível. Depois eu vou postar nos stories a capa dele, tá? Que existem momentos da nossa vida que Deus nos recolhe para um lugarzinho fechado, uma estação da nossa vida onde a gente está escondida, longe do ativismo, longe da visão, dos aplausos das outras pessoas, para quê? Para aprofundar as nossas raízes. Se tem coisas que Deus não permite na nossa vida hoje, porque se a gente recebesse aquele aplauso, se a gente recebesse aquela valorização, a gente ia se perder com o nosso orgulho e esquecer de quem Deus era. Então não se engane, mesmo no oculto, no escondido, naquele cantinho do seu trabalho, que você diz assim, ai, ninguém me vê aqui. Ou então lá nos bastidores, não se engane. Deus, ele está treinando a sua alma para aprofundar as suas raízes nele, tá? E aí o que acontece com a mulher que ela não entende que é Deus, dando uma oportunidade para ela enraizar? Vamos lá. Ela fez muito, ela se cansou, ela se ocupou, ela se preocupou, ela ficou indignada porque não era valorizada. E essa busca por valor gerou uma mágoa. A mágoa no nosso coração, quando ela congela, quando ela vira pedra, ela vira rancor, ela vira amargura. E o rancor, ele vai trazer doenças emocionais. Então, tem mulheres que hoje elas têm doenças no corpo, doenças na alma, porque lá atrás elas foram deixando essa mágoa enraizar, essa mágoa penetrar, tá? Então, como que tá a sua rotina hoje? A sua rotina, ela honra a Deus ou a sua vontade e as suas preocupações? Eu vi uma pergunta aqui que foi muito interessante. Pri, como é que eu faço para saber se Deus ele é a minha prioridade? Anota aí, 3 T's. Aonde você está gastando o seu tempo, os seus talentos e o seu tesouro. E tesouro, gente, ó, dinheiro, tá? Aonde que você investe o seu tempo? A Pri de antigamente, o Deus dela, o ídolo do coração dela, era ela mesma, era eu mesma, era o meu trabalho. Eu gastava mais da metade do meu dia com o trabalho. E isso, gente, isso não é normal, não é saudável, não faz bem, tá? A Pri de antigamente não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para orar. Estava muito cansada para brincar com o filho. Fazia ali as coisas da igreja, mas não porque queria servir a Deus, tá? Então você precisa entender aonde você tem gastado o seu tempo. Ai, Pri, eu preciso mudar isso, isso está gerando culpa. Eu não estou falando isso aqui para gerar culpa. A intenção da palavra de Deus não é gerar culpa no nosso coração, é gerar arrependimento. Você precisa se entristecer porque está gastando o seu tempo errado, sim. Faz parte do processo do arrependimento. E depois de você se entristecer, você precisa mudar a rota. O que era a Priscila de alguns anos atrás? Ela era muito ocupada, ela chorava, ela ficava culpada porque não tinha tempo para ler a Bíblia, mas não mudava. Então, culpa sem mudança de atitude é só um peso no seu coração. É só uma armadilha de Satanás para prender você no vício de carregar um peso e não entregar ele para Jesus e não ter mudança, tá? Então, bora lá. 3 T's. Primeiro, ter tempo. Segundo, talento. Aonde que você está usando os teus talentos? É para honrar a Deus? Você usa o seu talento para servir as pessoas da sua casa? Ou você está enterrando talento? Tem gente que enterra talento. Tem gente que gasta talento aonde Deus não mandou. Então, você tem que ser muito certeira. O Tess, meu marido, ele sempre diz assim, ei, você precisa fazer tudo na sua vida com propósito. Você vai sair de casa para comprar um pão,
vai comprar com propósito. Por quê? Porque é um risco você viver sem intenção. Então vamos lá. Tempo, talento, tesouro. Onde é que você está gastando seu dinheiro? Imagina. Ah, Pri, eu não tenho dinheiro para dizimar e ofertar. Não tenho, não sobra, mas tem dinheiro para comer pizza todo final de semana. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, para comprar um livro, para investir na minha vida espiritual, mas tem dinheiro para ir no salão, tem dinheiro para colocar unha. Então, gente, teve uma época que eu não tinha dinheiro para ir para salão, para investir em unha, para fazer um monte de coisa que eu queria. Mas aqui na nossa casa a gente olhava e dizia: ei, primeiro nós vamos ser fiéis a Deus com o que Ele nos deu. Porque entenda, se você não consegue ser fiel em coisas palpáveis, como que você vai ser fiel naquilo que você não consegue enxergar? A aula aqui não é sobre dízimo, sobre oferta. Se você tem dúvidas sobre isso, fala lá com o seu pastor que ele vai te explicar. Mas a maneira como você gasta o seu tempo, a maneira como você gasta o seu dinheiro, aponta para quem é o Deus da sua vida, tá? Então, vamos lá. Tempo, talento e tesouro. É nisso que você precisa olhar e avaliar quem é o centro da sua vida, tá? A nossa rotina, a minha rotina, a sua rotina, ela não é algo que é ruim. A rotina, gente, é o passinho 1% melhor cada dia, que vai levar você para o centro da vontade de Deus, que vai te ajudar a viver o propósito de Deus. Ou é uma rotina louca, bagunçada, que leva você para longe de Deus, tá? Então, durante muitos anos, como eu estava falando para vocês, a minha rotina, o meu modo de viver só honrava a mim mesma e as minhas prioridades. Eu faço o que eu quero, eu gasto o meu tempo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu uso os meus talentos só onde eu acho que é bom, só onde é confortável, e eu gerencio o meu dinheiro da maneira que eu quero, tá? Então, a gente precisa parar e pensar: a quem é que nós temos servido? A gente está servindo mesmo a Deus ou as nossas vontades, as nossas prioridades, tá? Deus, ele só era buscado quando eu tinha um problema. Então, o que que normalmente acontece? A gente faz do nosso jeito, no nosso tempo, gasta o nosso talento, as nossas habilidades do jeito que a gente quer, usa o nosso dinheiro como bem quer, e na hora do problema a gente chega para Deus e diz: ai, Senhor, o inferno se levantou, o inimigo me atacou. Tem gente, né, que o texto diz assim: ela é a própria devoradora da vida dela. Precisa nem vir o gafanhoto, o migrador, o cortador, o devorador, porque ela mesmo devora a vida dela. Então, eu, Pri, era essa pessoa, tá? E aí, só que o problema era o coração. Então, como é que eu tava naquela época? Como é que eu tava? Muito mais parecida com Marta do que com Maria. A gente já falou sobre isso ontem, vou só relembrar pra você. Ansiosa, deprimida, culpada, tá? Sensação constante de fracasso, amargurada, irritada. Você fica muito ocupada, você fica brigando com o vento, com o menino que deixou a meia no meio da casa. Você fica assim, um poço de irritação, tá? Ansiedade e muitas outras coisas. Então a gente precisa entender que o nosso coração, ele só vai achar descanso. A gente só vai vencer a preocupação quando a gente trouxer Deus para o centro. Porque o que Jesus diz? Ei, Marta, o remédio, aquilo que vai curar a sua ansiedade, a sua inquietação, essa raiva que está aí no seu coração é o quê? Buscar a única coisa. Do que Jesus estava falando, gente? Dele mesmo. De sentar aos pés dele. Então, o nosso problema a gente não vai resolver com agenda. Eu, Pri, ó. Quem aqui já comprou agenda e nunca usou? Ó, já comprei agenda, já comprei planner, bullet journal, já fiz no Google Agenda, já baixei aplicativo. Gente, tudo que você imaginar que você assim, ei, isso aqui ajuda a se organizar, eu vou atrás, eu corro, porque eu sou a doida da organização. Só que nada disso resolve o meu problema, o seu problema. O nosso problema não está na rotina, não está na agenda. O nosso problema está no nosso coração. Pri, como foi que você fez para alinhar o seu coração? Como foi que você fez para dar conta de tanta coisa? Pri,
Hoje você trabalha menos do que quando você estava lá naquela empresa que você trabalhava 10, 12 horas, tá? Não, gente, eu trabalho mesmo tanto. A diferença, às vezes eu trabalho até mais aqui. Quando a empresa é sua, né, quem é empresário vai entender, às vezes a gente trabalha mais. Mas eu não trabalho mais sem propósito. Eu não vivo mais gastando o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro como eu quero. Eu gasto para a honra e para a glória de Deus, tá? Então, o que a gente faz? A gente precisa buscar a Deus. Ele precisa ser o centro do nosso coração. Anota aí essa frase. É no lugar secreto que você vai encontrar o seu ritmo. Vão ter estações, vão ter dias na sua vida que Deus vai dizer: ei, bota o sapato no pé, bota o tênis e acelera, corre. É um tempo de você correr, fazer, conquistar, ir lá no seu trabalho, bater meta, corre. E vai ter dias, vai ter estações na sua vida que Deus vai dizer: ei, é tempo de desacelerar. A Bíblia fala em Eclesiastes que existe o tempo certo para cada coisa. Como que você faz para descobrir esse tempo certo? Estando com Deus no secreto. É no secreto, orando, fechando a porta do seu quarto, que você vai entender qual é o ritmo que Deus quer na nossa vida. A Bíblia, gente, ela tem instrução para a gente alinhar o nosso coração e alinhar a nossa rotina. E aí eu fui entender que o meu problema não era agenda. O meu problema era o meu coração. O problema não estava na empresa, não estava no trabalho, estava no meu coração, que era todo desordenado. Então, para você conseguir ter uma vida que honre a Deus, uma rotina que honre a Deus, primeiro você precisa ajustar o seu coração. O problema da Marta não era fazer as coisas de casa. O problema da Marta era o coração dela inquieto e preocupado com muitas coisas. Então é por isso que a gente não pode permitir que o nosso coração continue andando por aí cansado. Pri, como que você fez para mudar isso? Eu explico exatamente, mostrando na Bíblia, organizando tudo, como que eu fiz, tá? Primeiro, para alinhar o coração, para depois conseguir alinhar a rotina. A frase tá? É no lugar secreto que você vai encontrar o seu ritmo. O ritmo da nossa vida, ele precisa ser ditado por Deus. Pri, se eu tiver um bebê pequeno, um filho pequeno, você precisa entender a sua estação. A sua estação não é sair por aí fazendo evangelismo no meio da rua. Não é sair por aí batendo meta. A sua estação, meu amor, é manter uma criança viva. Imagina, existe hora melhor para você adorar a Deus, para você louvar a Deus, do que você tá dando de comer para o seu filho amamentando. Então, às vezes, sabe qual é o nosso problema? Teve alguém que colocou aqui nos comentários: ninguém é igual e nós nem somos iguais e nem estamos vivendo a mesma estação. Às vezes tem mãe de recém-nascido, e eu já fui mãe de recém-nascido, que olha para a vida de outras mulheres que estão em outra estação e se compara, fica triste porque não tem os mesmos resultados. Só que, meu bem, você está gerando uma vida. Gente, imagina manter uma pessoa viva. Hoje, quando eu olho para trás, eu assim: Senhor, como o Senhor foi misericordioso, tá? Então, para cada estação da nossa vida, Deus vai requerer algo. Tem pessoas que estão passando por uma estação de estar acelerando, outras de estar desacelerando, descansando mais em Deus. Você precisa ter esse discernimento. Pri, aonde que eu entendo qual é a estação da minha vida? No secreto, tá? E aí, você que quer que eu seja a sua mentora, que eu pegue a sua mão. Gente, isso aqui é algo que tem tanta coisa pra gente falar, que é exatamente por isso que eu fiz o curso Mapa do Tempo. Porque eu percebi muitas mulheres sufocadas, cansadas, machucadas pela vida, mas por quê? Tentando dar conta de tudo, sem ter um coração alinhado. Existe um caminho, uma rota que a Bíblia fala para você alinhar o seu coração. Pri, no resumo, como é que eu alinho o meu coração? Bíblia e oração. Ai, Pri, mas eu quero mais detalhes. Eu não consigo dar todos os detalhes aqui nessa aula. O lugar que eu faço isso, que eu acompanho as alunas,
é lá no mapa do tempo, certo? Pri, o que é que eu vou aprender no mapa do tempo? Você vai aprender a parar, avaliar o seu coração, olhar hoje como que tá o seu coração. E aí fazer a faxina, aprender a ouvir a voz de Deus, entender sobre disciplinas espirituais que você precisa desenvolver para mergulhar mais fundo, para ter mais intimidade com Deus. E depois que a gente está com o coração alinhado, a gente vai para a rotina. Você vai ver planilha, vai ver como identificar as tarefas, aquilo que está sobrando, aquilo que é para você, aquilo que não é. Tudo dentro do mapa do tempo, certo? E aí, Pri, como é que funciona o mapa do tempo? Tem as aulas gravadas que você assiste no seu melhor horário. A gente tem mentoria semanal, que é especial para as alunas que estão no desafio Mapa do Tempo. A gente vai começar essas mentorias na quinta-feira, 10 horas da manhã. Vale, Pri, tu não vai estar comigo aqui de manhã não, nas aulas gratuitas dia de quinta? Não mais. As minhas quintas, elas serão agora, né? As minhas alunas do Mapa do Tempo são donas das minhas manhãs de quinta-feira. Preciso dedicar para elas esse tempo, mentorear, tirar as dúvidas, acompanhar, orientar, ajudar você a achar uma rota certa, tá? E, importante, tem um cupom especial liberado para você que quer entrar no Mapa do Tempo. Pri, como que eu faço para entrar no Mapa do Tempo? Você manda um direct para mim, tá? Que eu vou mandar para você o cupom. Não compre pelo link que está na minha bio, porque ele tá com valor normal. Você precisa mandar um direct. Corre logo e manda logo. A gente vai fazer o nosso print aqui juntas, tá? Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, olha. Se você tá como Marta, se você está cansada e sobrecarregada, existe um lugar de descanso na sua vida. O mapa do tempo, gente, ele é uma ferramenta. Ele como que eu posso dizer? Ele é um suporte, digamos, para você ler melhor a sua Bíblia. Ele é uma ajuda. O mapa do tempo, ele mostra para você o caminho da solução, que é Jesus, tá? Então, se você quer a minha ajuda, quer ser mentoreada por mim, vem para o mapa do tempo, que ele é focado em alinhar o coração e depois a gente vai alinhar a sua rotina, tá bom? Bora fazer o nosso print. Faz o print. Ok? Amanhã a gente vai falar mais, a gente vai seguir falando mais sobre as nossas prioridades, sobre qual é a ordem que deve ter cada coisa. O que é que precisa vir primeiro? Como que eu faço para me organizar, ok? O desafio do Mapa do Tempo e a mentoria é para todas as alunas, as que entraram agora e as que já são alunas. Você que começou o curso e não conseguiu terminar. Você que já fez o curso, já terminou e quer refazer. A hora é agora, tá bom? Então, ó, um beijo. Amanhã tem aula aqui, 10 e 7 da manhã, tô aqui com vocês. E hoje à noite tem mentoria para as alunas que estão aprendendo a estudar a Bíblia comigo, lá do Mapa da Fonte, tá bom? Encontro você aqui amanhã, às 10 e 7. Beijo. Deus abençoe você.